Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossa aula, né? Já tem um tempinho que nós tivemos a última aula de atualidades, entendendo aí a história, a geografia, para entender os nossos conflitos, os nossos dias atuais, né? Na aula passada, nós estávamos vendo a Segunda Guerra Mundial, né? A guerra que começou a partir do Tratado de Versalhes que os Estados Unidos fez a Alemanha assinar. Estão lembrados? E também a gente viu um cara muito conhecido no mundo inteiro, que a gente só de falar o nome já dá medo, que é Hitler, né? Que foi o governante da Alemanha e que começou a Segunda Guerra, que atingiu quase que todos os países do mundo. Por isso nós chamamos de Guerra Mundial, ok? Bom, vamos lá. Então, a gente já viu a Segunda Guerra Mundial, quando ela começou. A Segunda Guerra Mundial ela começou em 1939 e ela vai acabar em 1945, ok? E aí, nós temos o quê? A Alemanha, ela dominou a Europa, ela foi invadindo vários países e fazendo desses países como se fossem escravos dela, né? Então ela pegava tudo que era de bom deles e trazia para ela. E aí chegou uma época que ela queria expandir mais, só que tinha um vizinho ali, lembram? Que ela falou que não ia provocar, que era a Rússia, que desde a Primeira Guerra Mundial, vamos lembrar, a Rússia saiu fora da guerra e foi cuidar da vida dela. Teve a Revolução Russa, que eles se tornaram socialistas, né? E aí o que acontece? A Alemanha, ela declara guerra contra a Rússia e contra os Estados Unidos. Enquanto isso, pessoal, o Japão, assim como a Alemanha também estava dominando, o Japão também estava se expandindo e dominando toda a área em que ele se encontra. Vamos lembrar do Japão no mapa, mapa mundi? O Japão é um conjunto de ilhas. Como que é o nome de conjunto de ilhas, pessoal? Você sabe? Arquipélago. Então, conjunto de ilhas nós chamamos de arquipélago. O Japão, o país Japão, é um grande arquipélago, formado por mais de 30 mil ilhas. E essas ilhas são todas montanhosas, né? São montanhas. Então não tem como você ter uma boa plantação, fazer uma cidade numa região dessa. Então é um país que ele precisava ter mais território, né? Então ele começa a invadir também outros países do lado, como a China, a Coreia, a Austrália, né? Tailândia, Filipinas. Ele invade vários países nessa região aí, Vietnã. E quando ele vai invadir algumas ilhas do Oceano Pacífico, ele fica de olho ali numa ilha que é um estado dos Estados Unidos, que é o Havaí, né, que é um conjunto de ilhas também, um arquipélago. E aí os Estados Unidos, então, não aceitam e começa a guerra Estados Unidos e Japão, tá bom? É interessante a gente entender isso, porque a Segunda Guerra Mundial, pessoal, ela acaba em 44 na Alemanha, na Europa, mas só em 45 nós vamos ter, 45, né, que a gente vai ter a bomba de Hiroshima e Nagasaki, as bombas atômicas que os Estados Unidos aí acabou jogando no Japão. E aí fez surgir o Japão da Paz, né, que a gente viu isso tudo na aula passada. Pois bem, pessoal, e aí o que acontece? Então, o Japão, os Estados Unidos, o Japão acabou perdendo, está totalmente destruído, sem dinheiro, sem armamento, muitas mortes, principalmente de homens que trabalham na lavoura. Então a fome acabou se alastrando, atingindo a todos ali no Japão, criando um país bem ruim. E agora a Alemanha, o que acontece? Ela acabou sofrendo um ataque, um cerco, né, que a gente fala, da Rússia por esse lado
E desse lado veio os Estados Unidos, que ele veio auxiliando a Inglaterra, que estava quase perdendo a guerra, e auxiliou a França, que já havia perdido a guerra, e que todos os soldados da França estavam lutando para a Alemanha. E aí ele liberta, fala, não, você está liberto, vamos lá, vamos pegar eles. E aí eles se juntam, né, esses países, contra a Alemanha. Então a Alemanha acaba não dando conta, né, do ataque. De um lado, né, então vamos falar desse lado, não é lado esquerdo, lado direito, vamos usar os termos geográficos. Então do lado oeste ou ocidente, né, pelos Estados Unidos, França e Inglaterra, e do leste ou oriente pela Rússia, tá? E a Rússia ela vem libertando também esses países aqui, né? Esses países que a Alemanha havia dominado, tá? Como Polônia, Letônia, Estônia. E mais tarde, pessoal, é interessante que da próxima aula a gente já vai ter isso, esses países ela vai se unir com a Rússia e vai formar o que mesmo? A URSS. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas lembre-se que a Rússia ela veio também libertando esses países. Beleza. Acabaram aí, a Alemanha não deu conta de brigar dos dois lados e ela acabou caindo. Hitler se suicida, né? E a capital Berlim é dominada pela Rússia. Então, pessoal, quem ganhou mesmo a Segunda Guerra da Alemanha, quem conseguiu derrubar realmente a Alemanha, a gente fala que foi a Rússia, porque foi a Rússia que chegou na capital, né? Que chegou onde estava o presidente, que era, no caso, o Hitler. E aí, então nós temos o que? Agora a Rússia ganhou, só que também os Estados Unidos, França e Inglaterra também invadiram. Então você teve uma invasão da Rússia e aqui os Estados Unidos, Inglaterra e França. E agora? Imagine que você e seu irmão chegam ao mesmo tempo e pegam um pedaço de bolo. O que vocês vão fazer? Quem vai comer esse pedaço de bolo? Agora a Alemanha é de quem? Né? Quem que agora a Alemanha pertence a quem? Porque quando você ganha a guerra de um país, aquele país pertence a você agora, né? E agora? E aí começou o quê? Um conflito entre esses países, que nós vamos ter um desacordo, um começa a não se entender com o outro. Por quê, pessoal? Porque a Rússia, ela era, né, socialista, e os Estados Unidos, junto com a Inglaterra e França, capitalista. Eu costumo dar um exemplo para vocês entenderem, que é como se um fosse satânico e o outro é um crente muito fervoroso. Tem como você morar na mesma casa? Não dá certo, né, gente? Então, assim, eles não conseguiram administrar esse impasse. E agora, de quem que vai ser? E aí começou uma briga, uma discussão, né? Que vai dar origem à tal chamada Guerra Fria. Então, vocês entenderam que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que foi devido à matéria-prima, que eles invadiram a África e a Ásia para pegar essa matéria-prima, usar nas indústrias. A Alemanha ela saiu com poucas colônias, ela saiu mal nessa repartição, começou a brigar. Não só a Alemanha, mas principalmente. Ela perdeu a guerra, a Primeira Guerra Mundial, e ela teve que assinar o Tratado de Versalhes, que era um acordo que derrubava ela. Ela teve que dar um monte de terras, navios, perdeu tudo, ficou pobrezinha. E até que um cara surge, chamado Hitler, e fala, não vamos aceitar o Tratado de Versalhes, vamos contra. E aí começa a Segunda Guerra Mundial. E aí ele acaba perdendo, a Alemanha perde para a Rússia e para os Estados Unidos. E como eles pegaram ao mesmo tempo, eles começam a brigar. E aí temos o que? Origem à
chamada Guerra Fria. Tá, pessoal? Eu vou apagar aqui a lousa, que foi mais a gente relembrar essa aula e entender o finzinho da Segunda Guerra Mundial. Agora eu vou passar para vocês o início da Guerra Fria. Quero que vocês entendam que não é o fim e começo, é uma continuidade da história. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos entender agora esse novo conflito que nós tivemos no mundo, né? Que foi a tão conhecida, ouvida Guerra Fria. A gente já escutou tanto, mas a gente não sabe o que é nem como que foi. Então vamos lá. Então, Segunda Guerra Mundial, ela deu origem à Guerra Fria. Por quê? Por que chama-se Guerra Fria? Porque ela não foi quente. Porque não teve um conflito direto, pessoal. Tá? Não teve um conflito tanto da URSS com os Estados Unidos. Um não atacou o outro diretamente, somente indiretamente. Então imagine quando você e seu irmão vão brigar, e aí você vai meio que para cima, ele também, daí você dá uma xingadinha, dá um empurrãozinho, ele também, mas vocês acabam não se pegando no soco de verdade. Essa foi a guerra. Foi uma guerra mais ideológica, que a gente fala, de ideais, né? Eu acredito nisso, acredito naquilo, de ameaças, um ameaçando o outro, né? Um provocando o outro, mas não teve o conflito mesmo, soldados, bombas e tudo mais, direto entre eles. Mas aconteceu os indiretos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, vamos entender então que a Guerra Fria ela começou em 46, logo que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então fica muito assim, essa data fica muito 45, 46, tá, pessoal? E até o término da Guerra Fria, a gente também fica meio que em 1989 ou 1991. Por que 89? 89 foi quando caiu o Muro de Berlim. E 91 foi quando a Rússia acabou aceitando, tornando-se capitalista. Então assim, tem livros que falam em 89, tem livros que falam em 91, mas nenhum determina realmente o dia, o fim da Guerra Fria. Foi um processo que foi acontecendo, ok? Bom, vamos lá. E essa época a gente chama o mundo de bipolar. Isso mesmo, ó, você vai gravar porque vocês são bipolar, né? Um dia tá feliz, um dia tá triste, uma hora, né? E o mundo estava assim, ele tinha o quê? Bi significa dois, polos. Então ele tinha um polo e um outro polo. Quais eram esses polos? Estados Unidos, que era capitalista, e URSS. O que é o URSS? Eu expliquei na aula passada, pessoal. A Rússia, principalmente a Rússia, ela foi libertando os países que Hitler havia dominado, que é a Alemanha, e ela se uniu, ela formou um grupo, né? Então ela formou uma união das repúblicas, dos países ali, que agora eles tiveram que também se tornar socialista, porque a Rússia era socialista, então ela fez eles se tornarem socialistas, daquela região que a gente chama de soviética, tá? Então, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Então é como se fosse um único grande país, é um bloco, um conjunto de países, tá? Então nós temos, e esses países são o quê? Socialistas. Professor, mas eu não sei o que é socialista capitalista. Presta atenção, que agora você vai entender, e é importante porque a gente, no mundo político que nós estamos vivendo hoje, a gente vê muito assim, o Brasil é um país socialista, a Venezuela é socialista. Vamos entender o que é socialista e capitalista, tá bom? Bora lá. Pessoal, o que é um governo, um país capitalista? Então, esses modos de economia, sociedade e política, tá, que determina todo um país, eles são totalmente diferentes. Como que é um país capitalista? É o Brasil, é os Estados Unidos, é a França, é a Argentina, a maior parte dos países, né? Hoje em dia, nós só temos 5 países no mundo que são socialistas.
que é Cuba, China, Vietnã, Laos e Coreia do Norte. O resto tudo é capitalista, tá, pessoal? Mas vamos entender aí essa diferença. O que é capitalista? Capitalista, ele luta pela privatização. O que é algo privado? Não tem nada a ver de privada de banheiro, pessoal. Privado é que tem um dono, tá? Então, que nem a escola que vocês estudam, se ela é particular, ela é privada, é uma instituição que tem um dono. A padaria do lado da casa de vocês, aí perto, é uma empresa privada, né? Vamos pensar em empresas grandes, né? Então, aquela empresa que constrói o celular da Apple, a Samsung, é uma empresa privada. Já no socialismo, todas as empresas são do Estado, que a gente chama de estatização. Nós também temos aqui no Brasil algumas empresas do Estado, como a Petrobras, como as escolas públicas, as faculdades públicas, como o DAI, Departamento de Água e Esgoto, tá bom, pessoal? Várias empresas nós temos aqui no nosso país que também são do Estado. O socialismo, ele luta para que tudo seja do governo. Para quê? Para que ele possa atender toda a sua população. O capitalismo não. Ele luta para que seja tudo de um ou de outro. E aí o que acontece? O Estado, todas as empresas do Estado, ele vai ter lucro. Que nem a Petrobras, ela não vende gasolina, e ela tem um lucro. E aí o governo vai ter dinheiro para investir e construir mais escolas e tudo mais. Aqui não, o lucro vai para um dono, para uma pessoa, tá? Então ele visa lucro, ele visa, o capitalismo ele sempre quer lucro. Então por que o dono da padaria tem uma padaria? Né? Porque ele gosta de fazer pão, porque ele gosta de vender pães? Não, ele está ali por dinheiro, sempre é o lucro, tá bom, pessoal? E aqui não, aqui você já não tem essa questão do lucro, né? No capitalismo nós precisamos ter um exército de desempregados, né? Para quê? Para você conseguir sempre pagar menos, né? Então, tá cheio de desempregado, o que vai acontecer com o salário? Pessoal, vai lá embaixo. Diferente no socialismo, que tem pleno emprego, todo mundo vai trabalhar para o Estado. Então, aquela padaria do Estado, o hospital é do Estado, a escola é do Estado, a fazenda é do Estado, e daí tudo, o Estado vai o quê? O que você quer, onde você vai trabalhar, ele vai te direcionando, e você trabalha para todos, né? Aqui você vai ter o quê? A desigualdade. Por quê? Para um ter lucro, o outro tem que ter prejuízo. Para o patrão ter muito dinheiro, ele tem que explorar muito o funcionário, tá? Aqui não, aqui você já tem uma igualdade. Todos têm a mesma condição. Não que todos tenham o mesmo salário. Se eu morar num país socialista e não trabalhar, eu morro de fome. Eu vou ter que trabalhar. Só que um médico e um professor, eles vão ganhar o mesmo valor. Porque eles vão trabalhar os dois 8 horas por dia. Então ele não vê a função, que uma função é mais nobre que a outra. Ele vê que todas as funções são necessárias. Uma faxineira, um médico, um professor, eles vão ganhar a mesma coisa. Ah, mas a faxineira merece ganhar menos? Não, ela está trabalhando 8 horas. E se não for a faxineira, você não tem um hospital com o médico trabalhar adequadamente. Enfim, né? E aí nós temos o que, pessoal? Essas são as características, tá? Do sistema socialista. Então você não tem um rico, você não tem um pobre, né? Você não tem um patrão. Todo mundo tem as mesmas coisas. Eu ganho R$200, o José ganha R$200, a Maria ganha R$200. Eu vou comprar com os R$200 um tênis? Vou. A Maria vai comprar uma blusa. Ela vai ter uma blusa, eu vou ter um tênis. Só que a gente tem as mesmas condições, né, de comprar as coisas. Diferente daqui, que a gente gostaria tanto de ter as coisas, não tem, todo mundo é tão diferente, né? Beleza, pessoal? Vocês entenderam a questão de capitalismo e socialismo? Esses são os sistemas. Então, os Estados Unidos era assim e
RSS ela tinha esse tipo de governo. O que acontece? O capitalismo, nós temos daí uma divisão para a gente estudar os países. Nessa época do mundo bipolar, da Guerra Fria, a gente dividiu o mundo em 3 classes, em 3 mundos. Então nós temos o primeiro mundo, que são os países capitalistas que têm bastante dinheiro. França, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, Canadá, são os países de primeiro mundo. Os países de segundo mundo, nós vamos ter o quê? Os países socialistas. E os de terceiro mundo, que é importantíssimo, pessoal, o do terceiro mundo, que está errado, deixa eu apagar, ó, o de terceiro mundo são os países capitalistas pobres, que são explorados pelos de primeiro mundo, como Brasil, Argentina, África do Sul, Índia, México. Então, esses países acabaram que, durante esse período de Guerra Fria, sendo explorados. Aí está um dos motivos do socialismo ter perdido. Por que esses daqui perderam a Guerra Fria e esses daqui ganharam? Quem ganhou foram esses, porque eles exploravam metade do mundo, tá bom? E aí o que nós temos? Nós temos uma Alemanha, de um lado, socialista, pertencente ao RSS, e de outro lado, capitalista, pertencente aos Estados Unidos, França e Inglaterra. Aí, a capital, Berlim, tá vendo aqui, pessoal, a capital, ela também acaba sendo dividida. Eles entram num acordo e dividem. Metade é dos Estados Unidos, capitalista, e metade é da URSS, socialista. Só que todo mundo começa a estranhar o sistema socialista e eles começam a migrar. Eles saem daquela parte da cidade e vai para a parte dos Estados Unidos. O governo russo percebe isso e faz o quê? Ele cria um muro. E esse muro, ele isola, ele fecha Berlim. Então você não conseguia passar. É como se criasse um muro no meio da sua cidade. Então sua tia, você nunca mais viu sua tia. E esse muro ficou aí por mais de 40 anos, né? Então a construção desse muro separou, né? Nós temos essa chamada até da Europa, né? Porque metade da Europa ficou socialista e metade capitalista. Nós chamamos de cortina de ferro, né? Que é como se fosse uma cortina de ferro da questão de armamentos, soldados. Tá bom, pessoal? Então nós temos essa divisão, tá? Alemanha ocidental, Alemanha oriental, Alemanha socialista, Alemanha capitalista. E aí nós temos um grande investimento dos Estados Unidos na Alemanha. Por isso que a Alemanha hoje ela é o país número 1 da Europa, o país mais rico e desenvolvido. Por quê? Os Estados Unidos investem muito dinheiro, muito. Ele leva muitas indústrias para esse lado ficar bonito e mostrar para o vizinho, olha, não compensa ser socialista, venha para o capitalista, aqui funciona, aqui é perfeito. E o mundo inteiro via isso. Os Estados Unidos em pleno desenvolvimento, no alto luxo, né? Mas à custa de quê? Quem financiava isso? A pobreza do terceiro mundo, tá, pessoal? Que não é visto, tá? Muito bem, nós temos então a Guerra Fria, né? Na próxima aula, pessoal, eu vou explicar para vocês como que aconteceu alguns conflitos, né, de alguns países na Guerra Fria, questão de uma briga. Não vou entrar tanto, porque vai ser para as outras aulas os conflitos, que nem da Coreia, né? Mas a gente vai entender como que foi esse período e como que aconteceu a finalização da Guerra Fria. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bem a questão de capitalista e socialista. E eu vou deixar para vocês, como liçãozinha de casa, um vídeo do YouTube que ele vai reforçar para vocês
o conhecimento aí para vocês entenderem que é fundamental na vida de qualquer estudante entender o que é o socialismo e o que é o capitalismo, tá? Muito bem, pessoal. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula.